Boa noite, meu nome é Jorge Fernandes, administrador e criador do Perguntas Poderosas, e hoje, com muito prazer, eu trago o Naura Americano para falar, na mediadora, psicóloga, e ela mesma vai falar, vai estar à vontade para falar sobre sua formação, sua experiência profissional no começo dessa palestra, para falar sobre formação do mediador, expectativa e realidade. Tá? Não vou me alongar, a gente já deu 10 minutinhos para todos se acomodarem. E, mais uma vez, Naura, muito obrigado. E a palavra é sua. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu quero agradecer a você, Jorge, o convite para estar aqui no Perguntas Poderosas, que eu tenho acompanhado de perto no grupo de WhatsApp, lido as mensagens postadas. Eu, em geral, nos grupos de WhatsApp, eu ainda não desenvolvi o hábito de me manifestar com muita frequência, mas tenho acompanhado dessa forma e tenho visto que há muitas questões ali que são extremamente importantes de serem esclarecidas, e eu parabenizo você por essa iniciativa de ter criado mais esse espaço de troca entre os mediadores, porque eu vejo que isso é cada vez mais importante para que a gente possa ter aí segurança para desenvolver esse trabalho, que, como todos nós sabemos, não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, e fiquei aí, fui desafiada a falar um pouco dessa questão da formação dos mediadores. Eu até, algum tempo atrás, quando o Jorge me convidou, eu tinha feito aqui um roteiro, tinha mostrado para ele um roteiro que eu ia seguir. Entretanto, assim, um belo dia, quando eu sentei aqui para poder preparar os slides, eu precisei falar de algumas outras questões, claro que relacionadas à formação do mediador, mas fazendo uma pequena introdução de como eu vejo a mediação e como eu entendo a mediação nesse campo aí que se forma, né, sobretudo na nossa sociedade, nos tempos atuais. Então, não quero me estender muito, né, e nem cansar vocês, eu não estou aqui para dar aula, eu fiz os slides para poder me guiar, mas eu vou falar pouco tempo para que sobre mais tempo para os debates, para que a gente possa conversar a respeito. Então, eu estou entendendo que esse aqui é um espaço informal, onde a gente pode se colocar. É claro que 2 horas a gente não vai dar conta de tudo, né? Nem temos essa pretensão. É importante que todos se coloquem, e sempre cuidando, que é algo importantíssimo nesses eventos que eu participo, da gente cuidar do tempo, porque como são muitas pessoas, é preciso a gente ouvir muitas vozes, né? Então, é importante a gente trabalhar com aquilo que a gente trabalha muito também quando discute a mediação, o fazer da mediação, que é a questão da assertividade, né? Então, vamos buscar aí, né, manter o foco naquilo que se estiver discutindo naquele momento, né? E tentar ser o mais breve possível para que as pessoas, o máximo de pessoas, possa também se colocar. Bom, a partir de agora eu vou começar a compartilhar os meus slides, e, assim, se houver alguma questão que queiram fazer, a gente pode combinar aqui de eu apresentar todos os slides, depois a gente abre, então, e fica com espaço aberto para usar de conversa, ou a gente pode ir interrompendo e conversando ao longo do tempo. E aí, eu não sei como é que você prefere, Jorge, como é que vocês Naura, eu preferem? prefiro que você discorra tudo que você tem para dizer e depois a gente abre o espaço para as perguntas, até porque as respostas podem surgir do que você vai falar mais à frente, e aí fica mais fácil, fica mais fluido, tá bom? Ok. E aí tem o chat também, que vocês podem, para não se esquecerem, ir colocando, jogando ali no chat, que depois a gente dá uma passada e vê se ficou alguma coisa de fora. E eu tô ouvindo a minha própria voz. Bom, vamos lá.
Bom, então, o tema de hoje, né, que nós vamos conversar aqui é sobre a formação do mediador, expectativa e realidade. E aí eu preciso falar um pouco, né, uma introdução, como eu disse antes, para situar vocês de onde eu falo, de que lugar eu falo, de como eu entendo a mediação, porque é disso que eu vou estar tratando, da mediação, da forma como eu a compreendo, a partir de diversos referenciais teóricos, diferentes autores. Então, eu vou começar aqui, até em função do que eu li mais recentemente, eu estou lendo um autor chamado José Redorta, que é um autor que escreve muito a respeito do conflito, tem vários livros, inclusive, publicados, e ele, então, ele já começa dizendo assim, olha, a gente precisa pensar a mediação a partir de alguns parâmetros, e aí ele vai dando os parâmetros dele. Então, eu também preciso situar vocês de que mediação eu estou falando, né? A gente sabe que a mediação, quando a gente fala o termo mediação, a gente está falando, tem muitos sentidos aí, a gente pode dar muitos significados. Aqui a gente está falando da mediação de conflitos e a gente pode entendê-la, que é a forma como muito de nós a entende, que é como todo um procedimento que é feito no sentido de alcançar uma cultura da paz. Existem vários autores que trabalham com a mediação a partir dessa vertente e, evidentemente, não se restringem às técnicas que nós utilizamos quando nós estamos ali trabalhando no Sejusc, por exemplo. A maioria de vocês aqui, pelo que eu pude visualizar, já são mediadores do Sejusc. Então, ali nós estudamos uma determinada teoria, que, em geral, é o modelo linear, e aplicamos ali as técnicas que a gente entende que são próprias da mediação com base nesse referencial teórico. É claro que ali aquelas técnicas são técnicas que são utilizadas nesse modelo, nesse formato de mediação, mas existem muitas outras técnicas. E quando a gente pensa na mediação enquanto um recurso poderoso para a gente alcançar a paz, a gente precisa sair desse campo restrito que é a mediação ali entre 2, 3, 4 pessoas, que é o que a gente normalmente faz quando está mediando no judiciário, né, dentro do Sejusc. Então, nesse campo dos estudos, né, da construção da paz, existem alguns autores e existem ferramentas e técnicas e toda uma questão ideológica, política, filosófica que vão respaldar essa ideia da mediação enquanto construtora da paz. Da mesma forma, como a gente pensa na gestão de conflitos, se a gente pensa uma grande organização e trabalhar no sentido de modificar, por exemplo, o clima organizacional, a gente pensa em muitos outros recursos para além das técnicas que nós utilizamos dentro de uma mediação padrão, digamos assim, né? Aquela mediação de guarda, que vai tratar do tema da guarda, ou que vai tratar do tema da convivência dos pais com os filhos, etc. e tal. Ou a relação de consumo, enfim. Então, quando a gente pensa em gestão de conflitos, a gente está pensando em algo mais amplo, a gente está falando em desenhos de sistemas, algo muito mais complexo, que envolve um outro preparo do mediador. E aí, então, a gente vem para a mediação padrão. É claro que eu deixei lá atrás de citar algumas outras formas. A gente tem microfones abertos que estão, acho que, interferindo na gravação. Observem aí. Laura, você pode repetir o nome do autor, já que a gente teve essa breve intervenção? Isso vai estar tudo no material e vai estar tudo no referencial teórico. Eu falei até agora do Redorta, do José Redorta, mas essas questões, assim, vai estar tudo aqui, esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vou mandar para o Jorge, ele pode mandar para vocês, aí todas as referências vão estar aqui nos slides, tá bem? Então, a gente vem aqui para mediação padrão, e o que eu estou chamando de mediação padrão é exatamente aquela que nós
realizamos nos Sejuscs. O que eu estava dizendo antes é que a gente pode também aqui pensar em outras maneiras de se trabalhar com a mediação, que é através da busca do consenso, a gestão, né? Através do consenso. Então, é algo que a gente pouco fala e que eu vejo poucos cursos discutindo esse tema, que seria até bastante interessante, porque a gente pode pensar em várias outras situações em que a gente pode efetivamente utilizar as ferramentas que são próprias para se alcançar o consenso. Então, tem toda um referencial teórico, enfim, mas não é disso que a gente está tratando quando eu falo aqui da mediação. Então, quando eu falo da mediação, eu estou falando da mediação padrão que nós desenvolvemos e realizamos lá no Sejusc da capital, e, como eu disse antes, se valendo de um referencial teórico, que geralmente é o modelo linear, até porque quem já leu o manual do Conselho Nacional de Justiça sabe que, primordialmente, o que está ali colocado é o modelo linear de se fazer a mediação, embora outros autores sejam citados. Mas eu tenho conhecimento de que assim, nós não temos cursos oferecidos para trabalhar especificamente o modelo circular narrativo ou o modelo transformativo aqui no Rio de Janeiro. E, muito embora isso também seja, assim, se a gente pensar que somos mediadores do Sejusc, a gente precisa pensar nas restrições institucionais, e sempre que a gente faz alguma mudança, a gente precisa dar ciência aos gestores, né, aos coordenadores, às pessoas que são responsáveis pelo Sejusc, até para que haja uma anuência, uma autorização para que a gente implante qualquer outro modelo distinto daquele que é previsto pelo Conselho Nacional de Justiça, por uma razão muito simples, na minha opinião, porque nós estamos ali num espaço de formação. Então, o que requer que o mediador, tradicionalmente, faça aquele curso proposto pelo Conselho Nacional de Justiça, que é de 40 horas, e depois faça mais de 150 horas de horas, né? Que é o treinamento, e ele vai observar, então, um outro mediador mais experiente, e vai depois conduzir a mediação lado a lado ali com aquele mediador ou outro mediador, mas é um mediador mais experiente, um mediador que já recebeu a sua certificação. Então, como o tribunal ele funciona como um espaço de treinamento e um espaço de formação para novos mediadores, seria muito complicado se a cada mediação que aquele observador, que aquele aluno, né, mediador que está ali observando e depois conduzindo uma mediação junto com outro mais experiente, então seria muito desastroso se a cada mediação ele encontrasse uma forma diferente de se fazer a mediação. No final das contas, ele não saberia mais o que fazer, o que observar, enfim. Seria muito complicado, na minha percepção, e até porque vocês sabem que eu já administrei, né, já coordenei ali o Sejusc da capital em 2 momentos distintos, né? O último foi até há cerca de 2 anos atrás. Então, é muito difícil a gente administrar isso, porque cada mediador conduz a mediação de uma forma diferente, os alunos então dizem, bom, então o que eu faço? É para conduzir de tal forma, de X forma ou de Y forma. Então, isso eu era muito procurada para discutir e tentar aí fazer os ajustes necessários. Então, por que eu estou dizendo isso, né? E aí, voltando para a questão dessa mediação padrão. Esse autor que eu citei, né, poderia ter usado outros, né, mas usei esse como referência aqui para a nossa conversa de hoje, o que não é nenhum problema, não se constitui nenhum problema, mas a gente pode usá-lo como referência e, a partir daí, pensar os outros autores, né, a partir da visão de outros autores. Mas o que está colocado aqui é aquilo que a gente já conhece bastante a respeito da mediação. O Redorta ele vai colocar que essa mediação padrão ela tem dois
dos fundamentos, é a palavra que ele utiliza, né? Uma delas é a questão do poder, à medida em que a gente precisa trabalhar ali no sentido de que as próprias pessoas, né, se sintam empoderadas para que elas próprias possam, como protagonistas, tomarem as suas próprias decisões. Isso a gente já sabe, porque isso, quando a gente faz o curso básico, a gente sabe que é assim que funciona a mediação. Então, a mediação é aquele procedimento em que as próprias pessoas serão autoras das suas decisões. O protagonismo é das pessoas, não é assim? Então, essas pessoas precisam se sentir suficientemente empoderadas para, ao final daquelas conversas, elas poderem chegarem a uma conclusão, quer seja no sentido de fazerem um acordo, ou quer seja no sentido de não fazerem um acordo, mas elas precisam tomar essa decisão. Não é? E a gente sabe que até uma decisão pelo não acordo é uma decisão. E se elas fazem isso, se sentindo em condições de fazê-lo de forma consciente, de forma informada, é isso que está valendo para a mediação. Então, aqui o empoderamento, essa questão do poder, que o Redorta traz como fundamento, diz respeito ao poder dos mediadores, tá certo? E a imparcialidade, neutralidade dos mediadores. Eu não vou entrar aqui no campo da discussão do que é o que não é neutralidade, tá certo? Não é o momento da gente fazer isso. Mas a ideia é exatamente essa, que a gente sabe, eu acabei de dizer isso porque a gente sabe que esse termo neutralidade é um termo já bastante que se discute muito a respeito dele, e sempre eu digo o seguinte, olha, quando vocês estiverem lendo um livro sobre a mediação e que o autor falar de neutralidade, sempre procure observar como aquele determinado autor está entendendo esse conceito, como ele define operacionalmente a neutralidade, o que é neutralidade para ele, quando ele diz neutralidade, o que ele está querendo dizer. Então, vocês vão observar que diferentes autores utilizam a neutralidade de diferentes formas, dão diferentes significados, né? Mas sempre no sentido do mediador, de um modo geral, né? No sentido do mediador. Colocar, eu gosto muito da Florência Brandoni, quando ela diz, olha, colocar em suspenso os seus próprios valores. E, porque todos nós temos os nossos valores, todos nós temos os nossos princípios, mas nós não podemos deixar que isso afete a condução da mediação, que não podemos deixar que isso afete a decisão das pessoas ali naquele momento. O que eu penso, o que eu não penso, sobre determinado tema, isso não interessa às pessoas. Então, claro que eu vou ter os meus valores, mas eu não posso deixar que isso interfira ali, naquela condução da mediação, né? E conduzindo as pessoas a tomarem essa ou aquela decisão. Então, de uma forma geral, é isso que se quer dizer com neutralidade, mas como é um tema, né, bastante rico, a gente precisa deixar isso, reservar isso para um outro momento em que a gente tenha mais tempo de poder discutir. Então, o poder no sentido de que o mediador possa, né, voltando aqui para os meus slides, ele possa usufruir desse poder, né, um poder enquanto verbo, né, eu posso tomar uma decisão para que ele se sinta desta maneira, e a questão da neutralidade e imparcialidade do mediador. E o outro fundamento que o Redorta considera é a questão da confiança. Então, olha, novamente a gente está com o microfone aí aberto. Pessoal, por favor, vamos manter os microfones desligados. Eu tenho pedido constantemente para vocês manterem, para a gente poder gravar e a Naura poder falar com clareza. Por favor. Um outro fundamento que
ele coloca para a mediação é a questão da confiança, né? A confiança que as pessoas precisam ter, tanto no mediador, quanto no processo da mediação, no próprio instituto da mediação em si. E aí, nesse sentido, o que vai propiciar essa confiança, ele considera que seja exatamente a voluntariedade, o fato das pessoas estarem ali porque elas desejam efetivamente estar, e não porque foram encaminhadas pelo juiz, não porque o juiz disse, né? Nós, mediadores judiciais, muitas vezes recebemos pessoas em mediação e as pessoas não têm clareza se o procedimento da mediação, se ele é voluntário ou não. Isso não tá consciente para ela, até porque as pessoas, dependendo das informações que recebem dos seus advogados, elas não têm essa clareza, por isso que é necessário que o mediador coloque para elas. Daí a importância do discurso de abertura, da primeira declaração que o mediador faz para as pessoas, onde está exatamente ali estabelecido, né, está contido na nossa fala, no nosso discurso, que as pessoas não são obrigadas a estarem ali, justo por conta do princípio da mediação, um deles, que é a voluntariedade. Então, a voluntariedade, a confidencialidade também, que é um outro aspecto importante, um outro princípio que define a própria mediação, ele também é importante para construir essa relação de confiança. E aí, eu já trazendo aqui um assunto que eu sei que também é um assunto bastante espinhoso, né? Eu conversava até com outro grupo recentemente sobre isso, que é a questão da confidencialidade, e quando a gente, no nosso discurso, né, a gente aponta, né, que em situações de crimes a gente vai interromper a mediação e comunicar a quem é de direito, no caso da mediação judicial, é uma informação que vai para o juiz para que o processo volte e o juiz possa tomar as providências que ele achar que são necessárias. Então, a gente informa isso para as pessoas justamente porque são as exceções à confidencialidade e porque mais à frente algo pode ser apresentado ali na mediação nesse sentido das exceções, né, dos crimes, e aí lá na frente a gente vai interromper a mediação. E isso vai causar um problema muito sério se as pessoas não tiverem sido alertadas, avisadas, informadas para isso. E se a gente não tiver a concordância delas em participar, em razão, inclusive, desta informação. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, a voluntariedade, a confidencialidade e a proatividade também do mediador vai dar o tom e criar ali um ambiente de confiança em que as pessoas se sentirão seguras e, à medida que se sentem seguras, à medida que o mediador trabalha e vai utilizando as suas ferramentas, as pessoas vão se sentindo confiantes e empoderadas para tomarem a decisão que for possível naquele momento. Mas são as próprias pessoas que tomarão essas decisões. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Aí, para mim aqui, eu coloquei, é quase como um paradoxo, essa questão de que nós vivemos hoje, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro, num momento de crise, um momento de profunda crise, né? Independente até da pandemia anterior a ela, a gente sabe que há um colapso que não é também só do Brasil, né? Isso também vem em escala mundial, um colapso do sistema judicial. Então, a gente tem um grande número de litígios, um grande número de processos, e, ao mesmo tempo, nós vivemos numa cultura, né? Uma cultura, nós brasileiros, assim como outras pessoas nos seus próprios países, mas aqui especificamente no Brasil, a gente vive uma cultura que não é, que dista muito, que distancia muito daquilo que a gente poderia considerar uma cultura da paz. Então, veja, se a gente vive numa cultura, a gente nutre uma cultura, nós brasileiros, numa cultura de enfrentar
o conflito através do confronto, através da luta, através da agressividade, através da destrutividade, e muitas vezes a gente até estimula isso. Então, para mim, essa fatia aqui dessa pizza dos métodos autocompositivos e, sobretudo, a mediação, para mim, ela não se encaixa muito bem. Ora, por que eu estou dizendo isso, né? Eu vou me explicar porque eu estou assumindo aqui essa posição. Porque, vejam, remetendo também, né, a essa questão das nossas expectativas com relação à nossa formação, ao ser mediador, a ter campo de trabalho para poder também ser remunerado, etc, etc, etc. Veja, nós temos um sistema colapsado e nós temos, ao mesmo tempo, uma cultura beligerante, uma cultura em que as pessoas querem resolver tudo com base no confronto, com base na briga. E muitas vezes a gente até estimula essa cultura nas nossas próprias ações. Vejam, se a gente estimula e se a gente vivencia uma cultura quase que de guerra, por que vocês creem que as pessoas, o cidadão comum, buscará em primeiro lugar um modelo autocompositivo, buscará em primeiro lugar a mediação, se o que é estimulado é exatamente a guerra e não a paz? Percebem? Os métodos autocompositivos e a mediação não se encaixam muito bem aí. Como é que a gente vai equacionar isso? Como é que a gente vai tornar a mediação aquele primeiro recurso ao qual as pessoas poderão recorrer em caso de crise, quer seja no relacionamento pessoal, quer seja no relacionamento no âmbito profissional, quer seja em âmbito comercial? Se o que está dito é que brigar que é legal e não conciliar, mediar é legal. Percebem? Eu só estou colocando isso para que a gente tenha uma visão macro e a gente saia da nossa salinha ali de mediação, quando a gente está ali com duas pessoas resolvendo aquele conflito especificamente, né? Quer seja uma questão de guarda, de convivência, quer seja uma questão de consumo, meu aparelho que veio com danificado, o serviço que não foi prestado. Então, a gente sai dali daquela sala e vem para o mundo maior, e a gente olha para o mundo e diz assim, gente, é nesse mundo que eu quero que as pessoas recorram a mim, mediador, recorram à mediação como uma primeira opção, em detrimento do Estado e do Poder Judiciário, que está aí, já fazendo isso há muitos anos, e que tem dado certo há muitos anos, esse certo, entre aspas, aí, no sentido de que as pessoas, ainda que demorando 10, 15 anos, têm uma resposta. O judiciário ele é tradicional em dar essa resposta para as demandas, para os conflitos sociais. A mediação está começando agora, ela já tem uma história, mas ela é muito incipiente ainda. Então, se aliado a isso, a gente fomenta essa cultura em que as pessoas, né, brigam mais, em que as pessoas odeiam muito. E aí eu estou dizendo isso porque, para que o mediador tome consciência de que a atuação dele não pode se restringir àquele espaço lá, né, de 2x3 na sala de mediação do Sejusc. Ele precisa tomar consciência disso, até porque isso está relacionado à própria expectativa que ele tem com relação a esse ofício de mediador. Tomar consciência de que as ações, as nossas ações, que nós temos fora de uma sala de mediação, elas podem colaborar para a gente criar um ambiente que seja propício à mediação, ou a gente pode dar um tiro no pé, a gente pode estar apoiando ações que vão efetivamente tornar a nossa cultura um campo minado, e seguramente, se ela é um campo minado, dificilmente o cidadão
pensará na mediação como o primeiro recurso para resolver o seu problema pontual. É isso que eu quero dizer aqui. Então, num determinado momento, eu vejo quase como um paradoxo, como é que a gente quer introduzir e quer crescer enquanto mediador, quer que a mediação ela prepondere. Como é que nós podemos fazer isso se a gente estimula um ambiente de guerra? É uma questão que a gente precisa aí ter em mente e não se afastar dela, para a gente poder até perceber os nossos limites reais e também tomar consciência do que nós precisamos fazer para alterar um pouco essa nossa situação em que nós nos encontramos. Bom, depois a gente abre para a discussão e aí eu vou ouvir também a visão que vocês têm sobre isso. Então, quando a gente pensa aqui, né, qual é a saída para isso? Bom, já que a ideia é a gente poder transformar a nossa cultura, né, as nossas relações sociais de forma que as pessoas entendam que a mediação ela é um recurso importante e talvez deva ser o primeiro a ser eleito para resolver uma crise que aquela pessoa esteja tendo naquele momento. Então, a gente precisa pensar que em políticas públicas, em que o legislativo, o judiciário e o executivo precisam juntos, né, e ao mesmo tempo, poder pensar em políticas, em projetos, para que a gente possa modificar essa cultura, a nossa cultura social, porque sem isso fica muito difícil para nós. E, obviamente, a gente precisa fazer as nossas escolhas voltadas, inclusive, para aqueles que estejam contribuindo para essa mudança de cultura tão necessária. Então, é isso que a gente precisa também ter em mente, né? Então, se a gente consegue trabalhar a nível macro, eu vou falar já do nível micro, mas a gente precisa pensar também nesse nível macro, o que a gente pode fazer no sentido de estimular a fertilização aqui desse campo, né, para que, então, a nossa cultura seja um campo fértil e possa eleger a mediação como um recurso primordial para que elas possam, então, para que as pessoas possam, então, resolver os seus conflitos em qualquer área que seja. E pensar que a jurisdição, né? Então, o cidadão pode, com essa mudança, pensar que a jurisdição não é a única opção e talvez seja a última opção. É isso que a gente deseja. Eu quero crer que os mediadores desejam isso, até porque os mediadores clamam, né, por mais espaços de trabalho. Os mediadores clamam por políticas também que possam dar conta da sua realidade hoje, que ainda no Rio de Janeiro ainda é um trabalho voluntário. Isso está mudando um pouco no cenário nacional, mas aqui no Rio de Janeiro nós sabemos que o trabalho do mediador judicial, falando especificamente do mediador judicial, ele ainda é um trabalho voluntário. E aí eu venho aqui para reforçar bastante isso, né? Eu não quero irritar ninguém, mas eu quero reforçar bastante isso, que aquilo que essa autora, Reina Moraga, ela vai dizer, né, uma autora mexicana, uma mediadora mexicana, universitária, faz parte da academia e vem pensando nas políticas públicas no México, né? Então, o que ela vai dizer? Olha, que os esforços, ferramentas, habilidades e aptidões dos mediadores serão inúteis se não houver uma cultura da paz previamente implantada, uma cultura social de prevenção ou resolução de conflitos através dos meios alternativos, sobretudo a mediação. Então, percebem? Então, a gente precisa criar esse campo. Se a gente não semear esse campo, a gente vai ficar reclamando ad infinito do não reconhecimento do nosso trabalho, da falta de campo de trabalho remunerado, etc, etc, etc. E isso, obviamente, não é que as coisas se deem separadamente, né? Eu estou chamando atenção para esse aspecto mais
macro, mas é claro que a gente sabe também que, em termos a nível micro, né, em termos da mediação que você faz lá no Sejus, isso também conta. E aí eu vou falar um pouco sobre isso também, né? Então, assim, eu trouxe aqui uma outra autora que vai dizer o seguinte, né? De que mediador necessita o cidadão que recorre à mediação? O que a gente pensa em relação a isso, né? Depois eu vou querer ouvir vocês. Se a gente está pensando que a gente está inserido dentro de uma cultura essa, né, que entende o conflito e aborda o conflito ainda confrontando o conflito, não no sentido de se utilizar do diálogo, da comunicação, da negociação para poder administrar esse conflito, mas sim através dessa ideia de oposição, essa competição. Então, se a gente está lidando com esse público que entende ainda o conflito como algo a ser trabalhado de uma forma destrutiva e que o outro com quem eu estou em conflito eu preciso combatê-lo, então, se a gente está falando desse cidadão que tem esta cultura, como é que a gente pode pensar que mediador a gente precisa, né, para poder fazer frente a esse cenário? E aí, o que essa autora vai dizer devemos pensar em um mediador que seja necessário para a comunidade que o rodeia, que seja capaz de entender aqueles que participam daquela reunião mediada, se a gente está lá naquele contexto, entender a sua língua, a sua identidade, os seus desejos e as suas necessidades. Ora, a gente precisa de um mediador que seja capaz de fazer a leitura dessa cultura, a gente precisa de um mediador que possa entender essa diversidade. A gente precisa de um mediador que precisa conhecer muito desse campo social, desse campo antropológico, e que não se restringam ao campo legal, né? de conhecer as normas, por exemplo, e fique ali, se apegue exclusivamente àquilo para poder conduzir a sua mediação, ou que se prenda exclusivamente a algumas técnicas para poder conduzir a mediação. A gente precisa conhecer esse outro com quem nós estamos trabalhando. Percebem? É uma visão muito diferente, porque senão a gente fica preso a quais são as técnicas e que eu preciso fazer. Então, eu já dominei as técnicas, quase como se a gente fosse um robô que fosse pegar as técnicas e utilizar ali, e aí a gente até aprende a usar a técnica de uma forma correta, no momento adequado, mas não é só isso, não é apenas isso. E o nosso fazer ali na sala de mediação não está descolado desse universo. A gente não pode fechar os olhos para aquilo que a gente vê acontecendo na nossa sociedade atualmente. E a gente precisa conhecer, precisa se apropriar disso e precisa pensar quais são as possibilidades da nossa intervenção nessa sociedade, justamente para poder contribuir para que políticas públicas efetivamente sejam realizadas, sejam desenvolvidas, né, através de projetos, como eu coloquei lá atrás, e programas aí, para que haja o estímulo e haja ações diretas para efetivamente se mudar essa cultura. Senão a gente vai ficar chovendo no molhado. E aí, voltando aqui para o Redorta, né, eu peguei também os itens que ele aponta, porque eu me identifico aqui com todos eles, né, e são muitos, eu não vou falar de cada um deles, mas para a gente poder ter uma ideia dos desafios, já no sentido da gente poder realizar a nossa tarefa de uma forma mais firme, mais sofisticada, até eu diria,
de uma forma mais legítima, de uma forma mais consistente. Então, ele coloca aqui alguns elementos que são importantes para a gente pensar, como, por exemplo, quando a gente pensa no treinamento da mediação, a gente pensar numa seleção de mediadores, porque a gente já existe em pesquisa mostrando as habilidades, né, que são requeridas a esse ofício. Então, é possível que a gente possa trabalhar fazendo uma seleção prévia, porque, efetivamente, a gente precisa fortalecer, e vejam, quando a gente pensa numa seleção que vai fortalecer o quadro de mediadores, a gente também contribui para que a mediação ela seja feita de uma maneira correta, do ponto de vista técnico, agora eu já estou falando do ponto de vista técnico, e que garanta efetivamente os fundamentos que são próprios da mediação. Eu vejo que muitas pessoas fazem muitas críticas, né, no sentido de que eu chego lá achando que eu vou assistir uma mediação, os alunos em formação. E eu não estou assistindo, não estou vendo mediação, eu estou vendo ali uma conciliação diferente. Ou então a gente ouve assim dos mediadores, eu já tenho meu estilo próprio, então é desse jeito que eu faço. Bom, a mediação tem os seus fundamentos, a mediação tem as suas técnicas, a mediação tem aí os seus referenciais teóricos, e a gente precisa primar nesse treinamento dos mediadores, no sentido de que os mediadores possam conhecer e dominar, ter o domínio dessas ferramentas e atuar efetivamente como facilitador, atuar efetivamente no sentido da promoção desse protagonismo, desse poder, desse fundamento aí, né, para que esse poder ele fique na mão das pessoas, né, dos mediandos, e que não fique na mão do mediador. E aí, até fazendo um parênteses, né, eu tenho participado de outras discussões, tenho um circuito de debates do Sejusc Leopoldina, e a gente vem discutindo bastante isso também. É um outro espaço, né, que os mediadores judiciais podem usufruir dele para poder discutir aí, né, para ter mais um espaço de discussão dessas questões relacionadas à mediação. Então, eu venho discutindo, tratando, né, de alguns temas com os mediadores de modo geral, e eu costumo dizer o seguinte: olha, se for para esse terceiro dizer o que as pessoas precisam fazer, ou como elas devem agir ou se conduzir, se for para o mediador dizer, é melhor deixar que o juízo faça. Sabe por quê? Porque o juiz ele tem a atribuição de julgar, é da competência dele. Ele fará melhor do que você, mediador. Então, se for para dizer o que as pessoas têm que fazer, deixa para o juiz fazer isso. Ou deixa para o advogado da própria pessoa fazer isso. O advogado pode fazer isso, né? Ele tem lá o seu cliente, ele vai dar as orientações para o seu cliente, e ele, muitas vezes, ele dita o que o cliente tem ou não que fazer. Então, deixa isso na mão de quem entende efetivamente, de quem pode desempenhar essa função melhor do que nós, que é essa função de dizer o que as pessoas precisam fazer. Se você ocupa esse lugar de mediador, não cabe a você dizer o que as pessoas precisam fazer. Então, por isso eu quis situar o que eu estou chamando de mediação, de que lugar eu estou partindo. Porque aqui não cabe para mim o termo mediação avaliativa. Isso para mim não existe. Eu sei que muita gente vai pular, mas eu estou entendendo que a mediação é para que as pessoas assumam o poder das decisões. Se esse poder está comigo, mediadora, eu deixei de ser mediadora. Então, eu vou chamar isso de outra coisa. Eu sou muito clara nisso para não confundir as pessoas e para que eu também não me confunda. Entende? Então, voltando para cá para o slide,
quando a gente faz essa seleção de mediadores, é necessário que a gente busque aí trabalhar nesse sentido que eu acabei de escrever. Se é para ser mediador, se é para se formar em mediador, então, se eu recebo alguém que entende, que precisa dizer para os medianos o que ele tem que fazer, não é mediação que ele precisa fazer outra coisa. Percebem? Um outro aspecto também em relação à formação do mediador, que o Redorto chama a atenção, é essa questão do treinamento. Ele propõe um treinamento modular, no sentido de que a gente sabe, como eu disse lá no início, né? A gente pode trabalhar a mediação em diferentes campos. Trabalhar a mediação numa situação de consumo é muito diferente de trabalhar, por exemplo, numa mediação uma mediação escolar, por exemplo. Aqui a gente tem algumas pessoas que fizeram capacitação em mediação escolar. E aí eu lhes pergunto, o sujeito que se prepara para uma mediação na área de consumo ou na área de família, ele vai se utilizar das mesmas habilidades do mediador que vai fazer a mediação escolar? É muito diferente a atuação de um de outro. Então, esse treinamento modular seria no sentido de poder fazer um treinamento base e depois fazer módulos em que cada um, ao escolher a sua área, pudesse se aprofundar e pudesse eleger aquele com o qual mais se identifica, até para garantir que essa pessoa seja bem formada para poder atuar dentro daquele campo. É nesse sentido. A prática no treinamento é que muitas vezes as pessoas fazem um treinamento e há muito pouca experimentação ou há muito pouca prática com a supervisão. Então, são dois aspectos que são importantes. É o fazer, e o fazer de uma forma orientada, acompanhada, enfim, fazer de uma forma em que o mediador possa repensar se a forma como ele está realizando a mediação está em consonância com aquilo que ele estudou, com aquilo que ele viu na teoria, se ele consegue ou não realizar, utilizar ali no momento da mediação determinadas técnicas, se o uso dessas técnicas estão sendo utilizados da forma correta, etc, etc, etc. Então, praticar e ter uma prática supervisionada são condições aí para uma boa formação. Ele também aponta a questão da comediação, que é sempre útil no sentido de que duas pessoas ou mais pessoas, porque dependendo do conflito em que você está, com o qual você está trabalhando, você precisa de uma equipe de mediadores. Então, esse trabalho em conjunto, esse trabalho coletivo, ele facilita bastante, embora muitas pessoas, e isso eu posso dizer, muitas pessoas, até mesmo no Sejus, que alguns mediadores formados não querem trabalhar com outra pessoa, não querem trabalhar nesse sistema de comediação, mas ela é muito útil, porque o comediador vai dar a você o feedback, e aí isso vai desafiar você, mediador, a receber feedback, e também a dar feedback, porque você vai estar trabalhando com uma outra pessoa, vai fazer um trabalho colaborativo. Isso vai exigir também de você destreza, vai exigir do mediador também que ele possa, enquanto mediador, ser o sujeito que escuta o outro, que mantém uma escuta ativa em relação ao seu colega de trabalho, né? Vai ser questionada em alguns comportamentos, né? E vai ter que ouvir, e vai ter que aprender a lidar com frustrações, e etc, etc, etc. Então, na minha experiência, essa ideia de se trabalhar em comediação causa incômodo a muitas pessoas, mas isso é muito importante, né? Em função disso, do que eu acabei de dizer.
revisão do conteúdo do programa, e, assim, para minha surpresa, né, eu me baseei num texto do Redorta muito recente, que ele publicou numa revista, dizendo que em alguns programas ele tem visto que questões básicas, como a questão, por exemplo, da comunicação, são citadas, mas não são, né, trabalhadas como deveriam para que o mediador pudesse desenvolver aquela habilidade ali, né? Pudesse ter um conhecimento efetivo da importância da comunicação, por exemplo, mas ele citou outros temas, e pudesse efetivamente treinar e desenvolver essas habilidades. Então, ele diz, olha, é preciso que a gente reveja o conteúdo programático de uma série de cursos aí e faça isso de uma forma urgente, né? E relacionado a isso tem a questão do perfil necessário, e que está relacionado a essa questão desse treinamento modular, né? Porque o perfil para o mediador que vai trabalhar com família, ele é muito diferente do perfil do mediador que vai trabalhar com mediação escolar, com mediação em questões ambientais, por exemplo, questões de vizinhança, e que a gente sabe disso, são perfis diferentes. Então, perfis diferentes exigem treinamentos distintos, não é isso? E, obviamente, né, o mediador que vai trabalhar com empresas, ora, também ele precisa conhecer de dinâmicas de grupo, ele precisa conhecer de famílias, de dinâmicas familiares, porque é inegável, mais de 90% das nossas empresas são empresas familiares. Quando você vai trabalhar com mediação empresarial, você precisa ter isso em mente. Então, você vai trabalhar ali, vão surgir uma série de questões ligadas ao tema família. Então, como é que essas pessoas, que tipo de relação essas pessoas estabelecem, qual é o histórico delas? E se o mediador, porque está numa área empresarial, não conhece nada de família, também vai ter dificuldades. Então, para cada área onde a gente vai atuar, a gente vai aí eleger uma série de conhecimentos que precisam ser, em termos de conteúdo, precisam ser dados para esses mediadores que estão se formando, e depois trabalhar especificamente com as habilidades que eles precisarão desenvolver para atuarem bem dentro daquele campo, daquela área, né? Uma outra questão que ele levanta em termos da formação, a questão do uso das novas tecnologias, que estão aí, né? Pegou todo mundo de surpresa essa questão da pandemia, a gente teve meio que se virar nos 30 para poder se adaptar a essa nova tecnologia. A gente ainda está aí caminhando, e a gente sabe que isso não tem volta, a gente vai ter que se adaptar e poder dominar essas ferramentas, não só quando estiver ensinando mediação através desse sistema online, que também é importante, porque a gente sabe que a gente precisa elaborar dinâmicas, exercícios, etc. e tal, para poder ministrar o conteúdo pretendido, né? A multidisciplinaridade, que é importante por conta da troca que há entre todas as pessoas, né? E quanto mais pessoas de diferentes áreas a gente congregar para poder discutir a mediação, a prática da mediação, e muitas vezes a gente está no âmbito, por exemplo, se a gente vai para o âmbito familiar, que é muito comum os mediadores, né, dos sejustos trabalharem com mediações de família. Não seria interessante a gente ter ali uma mescla de um psicólogo da sua formação de origem, né? Eu estou falando, junto com um advogado junto com um assistente social, enfim, são de áreas diferentes, campos distintos, não vão estar ali como exercendo a sua profissão de origem, mas seguramente a mediação a gente sabe, a gente estuda tudo isso para que a gente possa, a gente estuda, né? Tudo isso que eu quis dizer, a gente estuda temas de diferentes áreas, a partir de diferentes perspectivas, através de diferentes disciplinas, e justo para poder exercer ali o nosso ofício da melhor forma. E se eu, além disso, eu tiver a oportunidade de trabalhar junto com uma outra pessoa, eu, por exemplo, sou psicóloga de formação, se eu trabalho ali com uma pessoa que tem uma outra formação, isso também
enriquece o meu trabalho e seguramente enriquece também o resultado ali que vai surgir daquele processo todo de mediação. E, por fim, ter uma atitude positiva, no sentido aí da gente poder trabalhar e atuar na nossa realidade de uma forma mais construtiva, né? Sair da questão da competição para trabalhar mais no campo da colaboração, que isso é uma condição para a gente poder crescer enquanto mediadores, né? Fazer crescer a mediação enquanto um campo profissional, enquanto uma profissão, é o que eu quero dizer, né? A gente vive desejando isso, a gente precisa sair um pouco desse lugar, né, de quem só se queixa e efetivamente sentar com as pessoas e pensar o que nós podemos fazer para modificar essa realidade, não só dentro da sala, onde nós estamos ali assumindo ali o papel de mediador e conduzindo aquela mediação, aquele processo, né, cuidando, né, daquele processo de mediação, mas, para além disso, o que a gente pode fazer fora dali? Que intervenções a gente pode fazer? Em que saídas a gente pode pensar? Então, por isso que eu vejo com bons olhos a criação desses espaços, que é o momento que a gente tem para, de forma coletiva, né, conjunta, e eu espero que de uma forma colaborativa, a gente poder pensar em saídas para a própria mediação e pensar em saídas para o nosso próprio fazer, né, enquanto mediadores. É isso que eu tinha para passar para vocês. E aqui vão os meus agradecimentos. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para que a gente possa abrir, então, para discussão. Naura, eu que agradeço. Queria dizer que você é campeã de audiência, tá? Você está par e passo ali com o Jornal Nacional. 36 pessoas aqui, tá? As pessoas podem se inscrever ali no chat. E eu vou começar algumas provocações, tá, Naura? Só para dar início à conversa, e dizendo até como o tema a gente conversou, expectativa e realidade, eu vou botar algumas pimentas aí, né? Eu, lá em 2012, fiz o meu curso de formação em mediação pela ESAGE, e aí a minha formação foi muito calcada na mediação transformativa, e eu fui feliz lá para o Sejusc da capital, e lá chegando, comecei a me deparar com a dura realidade do que era mediar, né? Chegando lá, eu descobri que tinha uma supervisão. Tem uma supervisão, que no final foi muito boa com a Vânia e com a Flávia Galo, que você conhece bem. De repente, a supervisão acabou. Olha, um dia vai ter, a gente está reorganizando a supervisão, e depois teve e acabou. Essa foi a minha primeira frustração, ou seja, não tinha supervisão. A segunda frustração foi o seguinte: olha, o comediador, eu aprendi lá no curso, comediador é um mediador. Pode ser que um seja mais experiente, mas é uma dupla, trabalham em harmonia. Mas eu via que o mediador mais experiente tratava o mediador como uma figura que estaria ali só para assessorá-lo, que não podia abrir muito a boca, porque estava começando, estava ali para aprender. Foi um outro choque que eu tive muito grande. Depois, um outro choque que eu tive, como mediação é método, a pessoa chegava e falava assim: olha, a abertura é assim, ó, pum. Eu falava: pô, mas você não tem um roteiro? Não, eu chego aqui e faço a minha abertura. Mas se você esquecer de algo, eu tenho um roteirinho aqui para você lembrar. Não, a abertura aqui é rapidinho, é papum. Eu faço a abertura e acabou. Tá bom. E aí eu, como observador, acabava as mediações. Aí eu falava: olha, eu gostaria de falar sobre como observador, que de repente você podia. Não, mas não é para comentar de mim, é para falar da mediação. Eu falei: não, eu não quero comentar se a mulher do cara traiu ele, nem nada. O papel do observador é observar o mediador e verificar os pontos que ele pode melhorar. E ali também eu percebi uma certa incoerência,
até na lógica, né? Eu fui para casa pensando, poxa, normalmente quem comenta o trabalho de alguém é alguém mais experiente. Que lógica é essa de que uma pessoa que não tem experiência nenhuma comenta o trabalho de uma pessoa mais experiente? Isso pressuporia que essa pessoa mais experiente tivesse uma extrema humildade para ouvir um olhar de alguém que sequer começou a mediar. E aí, de lá para cá, o que eu tenho observado é o seguinte: é dificílimo um observador comentar um trabalho de mediador. O observador, no final da mediação, fica conversando com o mediador se o marido traiu a mulher, quem ele acha que está falando a verdade, e o mediador dá aso para isso. E muitas vezes eu falo para o observador: olha só, você não está aqui para observar o que você acha que as pessoas estão aqui, nem é para isso. É para observar o meu trabalho. Aí a pessoa vira para mim e fala assim: jura? Aí eu fui me chocando, né? Aí daqui a pouco, outra coisa também que a gente falia: olha, gente, mutirão de mediação. Eu falei: mutirão de mediação? Mas como assim? Mediação é incompatível com mutirão. Aí a pessoa fala assim: cara, deixa de ser bobo, pega a hora para você virar mediador sênior. Eu falei: gente, eu estou no inferno. Onde é que eu vim parar, né? Então, Naura, o que eu acho é o seguinte: há um gap muito grande entre o que a gente aprende na teoria e a estrutura que mantém os centros funcionando. É como se eu tivesse lá indo para a Suíça para aprender mediação e vindo para a Bósnia para trabalhar. E não estou culpando aí os funcionários, que é uma coisa muito. É um certo autismo, né? E aí você, caramba, como é que eu lido com essa dicotomia total? Desculpa ter me estendido, mas foi esse o impacto que eu tive, e aí fui dando o meu jeito e fui tentando trabalhar nesse caos. É isso. Desculpe por ter me estendido. Você gostaria que eu comentasse isso? Ou podemos ouvir outras pessoas? Como é que você prefere? Fica à vontade, você é a estrela da companhia. Como é que você quer fazer? Bom, Alguém vamos mais? ver se mais alguém assim gostaria de contribuir e falar algo em relação a essas observações feitas pelo Jorge, porque aí depois a gente junta e comenta em bloco. Só Naura, eu que tive essa sensação. Pode ser, seja uma sensação Ó, individual. nós temos. Deixa eu ver aqui que tem algumas pessoas levantadas, com a mão levantada. Perdão. Naura, O Galaxy Naura, Tab. Galaxy Tab A. Eu não sei quem é o Galaxy Tab A. Já é vi Luiz aqui o Sérgio. Luiz, ó. O Tudo bem? Luiz. Tudo bem, Luiz? Prazer conversar com você. Eu estou com uma conexão aqui muito complicada, então eu perdi assim vários pontos da sua fala que para mim eram cruciais. Mas eu concordo plenamente com a colocação do Jorge. Ele retratou assim o que é, né, a mediação ali no Ser Justo, com raríssimas exceções, evidentemente. Eu concordo, é isso mesmo que acontece, né? Eu lamento, né, que as nossas supervisões, das quais eu aprendi muito, tenham sido interrompidas, né? Elas foram interrompidas muito antes até da pandemia. Então, eu espero que, como a gente se virou nos 30 para fazer mediação online, a gente também poderia dar um jeitinho de fazer supervisões online. Agora, da sua fala, Naura, o que me chamou a atenção no final, o que eu perdi, é que me pareceu que você estimulou, ou pelo menos concordou, em que houvesse uma certa especialização, ou vamos dizer assim, uma formação direcionada para certos tipos de mediação e com mediadores assim capacitados, né, mais de forma mais direcionada para a família, para conflitos de consumo e por aí vai. É isso mesmo?
Sim, eu tendo a achar, como o Redorta coloca no texto dele, que é necessário que a gente possa fazer isso, porque são habilidades muito diferentes, são competências, né? Vamos colocar assim, são competências muito diferentes do mediador que vai fazer uma mediação familiar para aquele que vai trabalhar exclusivamente com consumo, para aquele que vai trabalhar numa escola, por exemplo. Né? Falando assim das áreas básicas, porque existem muitas outras. Então, não é o mesmo mediador, esse trabalho não vai exigir de você a mesma coisa. São trabalhos muito específicos que têm a sua complexidade. Então, eu considero o trabalho familiar, por exemplo, de alta complexidade. Então, você que media casos, a pessoa, né, o mediador, estou falando você, qualquer pessoa que vai lá mediar casos relacionados às questões comerciais, por exemplo. Quando chega numa família, dá um nó. Embora lá ele saiba quais são as ferramentas, sabe quais são os fundamentos da mediação, conhece tudo isso, já leu bastante, mas é um outro tipo de experiência. Quem transita entre uma e outra sabe disso. Né? São outras questões que estão ali envolvidas, que estão ali implicadas, são outros referenciais teóricos também. Por exemplo, você trabalhar com família, é inconcebível que você trabalhe com família sem conhecer absolutamente nada das atuais configurações familiares. Como é que você vai trabalhar isso se você não leu um texto a respeito, se você não discutiu a respeito? Não faz muito sentido, porque não é só simplesmente, mas eu sei a mediação, eu vou lá e uso as ferramentas, dá tudo certo. Eu não sei se dá tudo certo. Eu estou dizendo o fazer, porque, veja, eu não estou avaliando o mediador, nem a mediação, pelo resultado que ela produz, tá certo? O resultado no sentido que eu quero dizer aqui. Se teve acordo, se não teve acordo. Entende? Que é essa forma que as pessoas muitas vezes avaliam a mediação. Eu estou dizendo para você entender daquela realidade complexa que é uma família, você precisa estudar muito família, relações familiares, questões vinculares, questões de competências parentais, passa pela questão até de gênero. Se a gente pensar que hoje muitos conflitos ocorridos nas famílias decorrem disso. Da questão de entender um pouco essa nossa sociedade patriarcal, saber o papel que homem e mulher assumem hoje em dia, né, na nossa... E a gente sabe que muitos conflitos decorrem disso, desses papéis sociais que são assumidos por essas pessoas, como é que elas se veem enquanto mãe, enquanto pai. Então, a gente precisa estudar isso. E mais, a gente precisa estudar também muito de psicologia, né? Para entender a relação desses pais com esses filhos, quando a gente pensa que esses pais geralmente vêm para o judiciário para discutir a questão da convivência com os filhos e discutir a questão da guarda dos filhos. Bom, se você também não entende nada de infância e de adolescência, eu sei que as crianças não estão ali na mediação. Até no tribunal se adotou a postura de proibir que crianças e adolescentes participem. Mas vamos pensar no campo privado. No campo privado não há essa restrição. Você coloca ou não coloca criança e adolescente numa mediação familiar? Bom, se coloca com que objetivo? Se coloca, a linguagem que a criança utiliza é muito diferente de uma linguagem do adulto. O significado do que ela diz, a criança, muitas vezes, eu posso falar disso com muita propriedade, porque eu sou psicóloga do Tribunal de Justiça, atuei nesses processos que vocês recebem para mediação como perita do processo, né? Porque estava lotada numa vara de família. Atuei muito nesses casos em que os pais disputavam a guarda e a convivência lá dos filhos. Eu podia atender crianças, eu podia atender adolescentes. E muitas vezes as crianças chegavam assim, eu não quero ver o meu pai, eu não quero ir para a casa do meu pai. E as crianças, a gente sabe, ela diz alguma coisa querendo dizer outra.
Ela diz um não querendo dizer sim, diz um sim querendo dizer não. O que eu estou dizendo é, o mediador familiar, vamos pensar no campo privado, que eu até poderia, porque não tem o tribunal me proibindo de colocar crianças e adolescentes, mas eu, mediador, estou preparada para ouvir a criança e adolescente? Eu entendo bem de mediação familiar, sei quais são os propósitos de se colocar ali as crianças para participarem? Ora, então veja que eu tenho que me especializar nisso. É uma especialização que, se eu vou trabalhar com relação de consumo, eu não preciso me ater a isso. É nesse sentido. Então, claro que se eu vou trabalhar com determinado tema, numa determinada área da mediação, eu preciso me especializar naquela área. Mediação escolar. Quem já fez o curso com a Gabriela Jablowski, que eu sempre trago aqui no Rio, que já tive a oportunidade de levar 2 grupos lá em Buenos Aires para ver como ela faz, o Renato Pessoa está aqui, ela foi, a Adriana também esteve lá, né? Não sei se mais alguém aqui esteve. Gente, o que se faz em mediação escolar não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu sobre mediação para trabalhar dentro do judiciário. É uma outra, ó, Maristela, estou vendo Maristela, que saudade, Maristela, quanto tempo. Maristela está aqui, também foi. Então, é outra coisa, é uma outra estrutura, é uma outra abordagem, requer conhecimento de outras técnicas, é um outro preparo. Percebem? Então, sim, é necessário que a gente, ao pensar a formação do mediador de um modo geral e a nossa formação de uma forma particular, que a gente se especialize naquilo que a gente pretende, né? Se eu quero atuar na área empresarial, conhecer também alguns elementos da área empresarial. Se eu vou trabalhar com gestão de conflitos, eu sou convidada para trabalhar e fazer uma abordagem dentro de uma empresa, são outros conhecimentos que eu preciso agregar à minha formação básica. É nesse sentido, é a gente ir ampliando aí as nossas competências através de cursos específicos, de conhecimento teóricos específicos, para poder se preparar para essa imensidão. Eu, por exemplo, tenho algumas amigas do Sul que trabalham, fizeram casos ali de mediações envolvendo diferentes atores coletivos, né? Não só questões de terras, né? De terras invadidas, entre aspas, né? Em que as pessoas estavam lá brigando, enfim, que foi para a justiça manda para a mediação, então envolvendo múltiplos atores, ou questões com as empresas de ônibus, né, no município, foi uma outra questão importante também. Assim, o desenho, a sistemática para trabalhar com essas mediações é muito diferente de receber 2 pessoas numa sala e trabalhar. Precisa de um preparo, precisa de uma equipe, precisa se planejar muito antes, saber quem são as lideranças, como é que essas lideranças pensam, como é que o coletivo pensa. Enfim, é uma outra abordagem. É uma outra abordagem. Então, sim, a gente precisa ter essa experiência, viver essa experiência. A gente aqui não tem muito essa oportunidade, né? De poder estar envolvido nessas mediações que envolvem diferentes atores. Um ou outro caso, eu participei pelo tribunal, mas é muito raro acontecer. Então, veja, a mediação pode estar em muitos setores, em muitos lugares, e precisa ter um mediador lá preparado. E a gente vive esse dilema. Onde é que a gente vai se preparar para isso, né? Já começa por aí. Quais são os cursos que tem disponíveis, por exemplo, para trabalhar questões ambientais? Nunca fiz uma mediação nessa área ambiental. Onde tem? Quem é que faz isso? E aí, quem faz é quem fez? Porque também tem uma outra questão que a gente também observa aqui. Né? Existem muitos mediadores que escrevem sobre mediação e que nunca fizeram uma mediação na vida. Vocês sabiam disso? Eu não estou depreciando o saber, não. Sobretudo quando a gente fala da pessoal da universidade que trabalha com pesquisa. Entende? Mas, efetivamente, as pessoas escrevem sobre mediação, mas não fazem mediação. A gente também precisa considerar esse aspecto. Não é que o que ela produz não me sirva, me serve. Até porque essa pessoa estudou muito, fez uma ampla revisão da literatura, pensou, problematizou,
isso me é muito útil, mas efetivamente isso não vai me fornecer tudo, porque eu preciso, além disso, de um treinamento. E aí eu preciso estar com quem está fazendo lá na base. Eu preciso ir lá. Eu preciso dizer, posso participar? Aí é interessante a gente pensar nas nossas expectativas, fazer um link com as expectativas que os mediadores têm, né? Eu me lembro que, na minha época, as pessoas me abordavam muito no sentido de questionar, vou ter que fazer isso de graça, que saco, não me pagam nada, ai, que saco. Aí eu dizia assim, o meu discurso sempre foi, eu nunca enganei ninguém, é verdade, tribunal não remunera. Mas onde é que você vai ter experiência? Aqui é o único espaço onde você tem, de uma forma ainda que limitada, percorrer diferentes campos. Você pode atuar nessa área de consumo, você pode atuar nessa área familiar, na área, inclusive, empresarial. Muitos de vocês atuaram e ainda atuam na área empresarial, etc. E tal. Aqui é um celeiro de conhecimento. Aqui você tem essa oportunidade de poder experimentar isso, poder treinar, desenvolver as suas habilidades. Gente, isso é impagável, isso não tem preço. Isso não tem preço, e as pessoas tinham dificuldade de reconhecer que isso era um valor, que isso era algo positivo. Deixa eu tornar minha fala mais clara. Eu não estou defendendo que não se pague para você fazer mediação no tribunal, tá certo? Isso tem que ficar bastante... Eu quero que registre, Jorge, está sendo gravado. Eu sou a favor de que a mediação feita pelo mediador no tribunal seja remunerada. Eu sou a favor, sou favorável. Felizmente, agora recentemente no Sul, aprovaram lá, né, uma normativa em que se remunera. Aqui no Rio de Janeiro é difícil sair, né? Eu conheço outros tribunais que remuneram os conciliadores, por exemplo, há muitos anos, e o tribunal nunca remunerou, o Tribunal do Rio, especificamente. Então, eu sou a favor que o mediador seja remunerado. Entretanto, eu entendo que você que ainda não é remunerado, você também ganha no sentido de que o tribunal oportuniza esse campo de estágio, de treinamento, e que você não vai encontrar em lugar nenhum. Não vai encontrar em lugar nenhum. Com essa profusão de casos, essa variedade de casos, você pega casos envolvendo questões de petróleo, pega casos envolvendo questões de pescadores que estão lá tendo uma necessidade, um interesse XYZ, e que você vai juntar todo mundo, cooperativa, etc. e tal. Você pega inúmeros casos de família. Olha, que experiência fantástica você está tendo. Então, o tribunal é, antes de mais nada, um espaço de aprendizado. E eu sempre coloquei isso, sempre defendi essa ideia, no sentido de mostrar para os mediadores, tipo assim, não se queixem tanto. Olha, vejam o que vocês têm, vocês só estão olhando para o que vocês não têm. Olhem para o que vocês têm e aproveitem. Inclusive, ali no treinamento, vocês têm a possibilidade de acertar, mas, em maioria das vezes, vocês erram. E ninguém reclama de vocês, né? Ninguém abre o processo administrativo. Vai fazer isso no campo privado. Vai errar lá no campo privado, dizer, errei. Não é assim, a gente sabe. Campo público são outros 500, né? A gente vai lá, erra, né? Atrasa, falta, e continua lá fazendo. Então, tipo assim, aproveita esse campo para você aprender. O que você vai fazer com isso depois, aí é uma escolha sua, cada um vai seguir o seu caminho, mas aqui é um espaço, sobretudo, um espaço de aprendizado. Bom, não vou me estender mais do que isso. Laura, temos mãozinhas ávidas aqui para absorver o seu conhecimento. Raquel, Felipe e Renata. Quem quer começar? Não, aqui está pela ordem minha, aparece Renata. Renata. Oi, boa noite. Oi, Naura, quanto tempo? Você falou da mediação lá na Argentina, ai, deu uma saudade demais de lá, de tudo. Eu fiquei assim, animada de participar, né? Mediação extrajudicial, de falar e debater, essa troca é muito rica. Eu fui pontuando algumas coisas.
Aí eu vou falar assim, que, né, sabe, se não é só para trazer reflexão e também é uma coisa que eu estou notando. Quando você falou lá da confiança no mediador, né, me veio também assim, a confiança do mediador, né? Porque eu concordo, não é para seguir um script e ficar dentro da, assim, né, pegando as caixinhas da metodologia, mas assim, a confiança do mediador no processo, eu diria também, né? Sim. Acreditar, confiar, né, nas etapas e tal, tudo tem um porquê. E aí agora ouvindo, não sei quem foi o Jorge, alguém falando, como é que eu poderia, né, gerar confiança do mediador para aquelas pessoas que estão brigando, estão em conflito e estão ali vendo a gente pela primeira vez e já algumas vezes falam, não é nem para falar que você é psicóloga ou é advogada. Aí eu sempre fico assim, gente, chegar, a pessoa está ali, vai falar da vida dela, ela não vai saber para quem que ela está falando. Para mim, ainda me causa muita estranheza. Várias vezes eu falo, não sei se seria assim, como conquistar a confiança daquelas pessoas também, né? Falar um pouco de si, sua trajetória, um mini currículo, o que é a capacitação do mediador, né? Enfim, também acho que tem que se colocar no lugar dele, sabe? Fico colocando no lugar dele. Eu vi no slide que você falou assim, mais da proatividade do mediador. Eu anotei aqui para você falar um pouco mais da proatividade do mediador. Aí aqui uma pergunta. Você acha que deveria ser obrigatória a mediação antes da propositura da ação, de judicializar a mediação, como acontece em outros países? Como instigar, né, estimular a cultura da mediação? Essa questão da política pública, a gente vê também na Argentina, em vários outros lugares que tem, né, um governo assim, mais criando coisas, projetos e tudo mais, a própria mediação escolar lá na Argentina, né? É lindo o projeto, tudo que tem. Ter o governo por trás, eu acho que realmente faz muita falta. Projetos, vereadores, legislativo. Mas sabe o que eu tenho pensado ultimamente? Em estimular o âmbito privado, com pequenos projetos, sabe? Redução de impostos, melhorias no âmbito da mediação comunitária. Estou vendo vários aqui mediadores comunitários, que eu também sou, para trazer, né? Que às vezes a gente pega uma empresa e gerar um benefício para aquela comunidade ali, mas tem que trazer benefício também para a empresa, né? Sim. E de que tipo de mediador precisa o cidadão, né? Eu concordo com tudo lá que você enumerou, e aí eu coloquei assim também, curioso, né? Que acredite na mediação, que essa neutralidade para não ficar com o julgamento e também ficar com o olhar curioso de trazer perguntas reflexivas, né? Do passado, presente, futuro. Uma flexibilidade, é difícil às vezes ter essa sensibilidade também, né? E aí, nesse ponto, às vezes, eu também uma pergunta, assim, o tempo da mediação, né? A gente tem o discurso de abertura, tem aquele... Mas numa mediação, para as pessoas, às vezes, que estão 7 anos em conflito, não é muita coisa a gente tentar resolver num encontro, né? Quantos encontros, né, seriam necessários e tal? E, com certeza, essa união, essa colaboração dos mediadores, ter um núcleo, né, mais centralizado, um sindicato, não sei, um site com todas as informações, assim, né? Eu acho lindo o trabalho do Jorge Fernandes, que ele conseguiu colocar tantos mediadores aqui de diversos lugares dentro desse Perguntas Poderosas. Eu mandei a mensagem para ele essa semana que eu tinha saído, eu falei, não, vou voltar. E eu acho muito lindo, de repente, ter um lugar ali que a gente saiba, né, onde é que vai ter isso, onde é que vai ter aquilo. Eu sinto as coisas, as informações muito pipocadas, até mesmo quando eu vou mandar para um cliente extrajudicial, assim, onde é que esse cliente pode ter as informações? TNJ, CONIMA, TJ, sabe? Aí vem as câmaras, fica muito solto. Mas, enfim, muitas coisas. Renata e Naura, eu vou fazer uma proposta, porque nós só temos 22 minutos e tem o Felipe e a Raquel. Eu vou pedir a Naura, implorar que ela ouça o Felipe e a Raquel. Não vai dar tempo de você responder a essa miríade de perguntas.
Você escolhe as que você desejar, e aí a gente faz o seguinte, a gente obriga a Naura a voltar em outra oportunidade, tá? Obrigar não é brincadeira, tá? A gente pede a ela, porque como a Sula escreveu aqui, Naura, ela disse assim, Naura, você é um espetáculo, eu também acho. Então, você tem que voltar aqui. Então, eu ia te pedir para deixar o Felipe e a Raquel falarem, e aí você escolhe as perguntas que você pode responder nesse tempo, porque eu acho importante a gente respeitar esse tempo de 2 horas, né? Até porque as pessoas estão cansadas e tal. E aí, se você concordar, eu te trago de novo numa outra oportunidade. Ok? Beleza, Então, ok. Raquel, Felipe, eu vou pedir que as damas primeiro e depois você pergunta, tá bom? Raquel, vai lá. Raquel? Está sem som, Raquel. Não, não, tudo bem. Eu estava tentando achar que meu microfone. Bem, boa noite a todos. É um prazer participar aqui desta reunião com a Naura, com o Jorge e todos os outros mediadores, tantos aqui fazem parte da minha vida como mediadora, enfim. Mas eu quero fazer aqui uma analogia de um texto que eu li não, que foi apresentado por Miyakoto. Eu sou muito fã do Miyakoto e ele fala uma coisa muito importante, que há quem tenha medo do medo acabar. Então, fazendo uma analogia com a mediação e o que a gente vive, na verdade, de um aspecto mundial, porque você cria inimigos para você ter armas, você tem uma cultura mundial de criar alguma coisa para poder te defender. Então, quando você fala de uma cultura da paz, né, que é a mediação, nada é trabalhado nesse sentido, né, porque nós vivemos em conflitos sempre, em conflitos nossos, em conflitos com o outro. Então, essa cultura da paz, que é fundamental para que a gente tenha um outro olhar sobre o mundo, não é devidamente trabalhado por políticas públicas, como disse a nossa colega Renata. Falamos também da mediação com relação a certas especificidades de clientes diversos, que, muito bem dito pela Naura, nós estamos colocados no tribunal, temos aqui uma vivência de aprendizado fantástico, mas muitas de nós também vamos trabalhar em algum setor com alguns clientes que nós não temos essa habilidade toda. Então, nos leva até, de uma forma particular, de estudar aquele assunto que nós vamos mediar, para não aparecermos ali, né, feito uns fantasminhas, sem saber como é que eu faço, né? Como é que eu faço aquela pergunta, como é que conduzir dentro da linear, é o que das perguntas, né? A Naura já falou sobre isso também, leva realmente a alguma coisa que você queira indicar que seja trabalhado para um fim, né? Mas é preciso, sim, que a gente entenda o que esteja fazendo, entenda as pessoas com as quais a gente está ali sentado, tentando passar um nível de confiança máximo, né? De uma pessoa, como a Renata diz, não nos conhecem. E eu queria falar também da experiência do tribunal, eu já falei, cultura da guerra e os clientes diversos. Tinha alguma outra coisa também que eu queria falar. Então, é essa analogia. As pessoas vêm muito preparadas para a guerra, né? Porque nós vivemos em guerra. E a cultura da paz não é disseminada como a gente gostaria que fosse, né? E a mediação, que tem esse dom, né, de fazer mudar, então era preciso que a gente transformasse muita coisa e criasse realmente, que o governo criasse políticas públicas e pudesse disseminar mais informação para que as pessoas viessem para a mediação mais bem informadas. Se bem que essa clientela até está mudando, né, ao longo do tempo, e os próprios advogados também estão tendo até outra postura, muitos deles já fazem mediação, então estão sendo bastante colaborativos. Então, é só essa analogia que me incentivou a falar. Talvez eu esteja falando uma grande bobagem, mas o medo, né, de estar aqui diante de tanta gente, né, que tem esse conhecimento todo, o medo nos bota para trás. Então, é você enfrentando o medo, é você fazendo com que
murar o medo. Quando você mura o medo deixa você avançar. E é isso que é importante. Só isso. Felipe, pode falar, Felipe. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim, Boa noite, Naura. boa noite. Jorge Fernandes, não é meu parente, mas prazer aí estar com vocês. Vou tentar ser bem breve. Jorge, você falou metade da minha fala. Realmente, a realidade que você trouxe é a realidade de 99,9% dos mediadores do tribunal, né? Eu costumo dizer que só os fortes sobrevivem, eu acho que por isso que a gente está aí, né? Porque os que sentam achando que vai ver só um castelo acaba realmente vendo a parte, né, do calabouço e aí acaba não conseguindo se manter, né? Por isso que tem tantos cursos, a ESAG, né, se a gente for pegar tantos mediadores formados que não continuaram, né, a gente vê que isso aí, eu acho que você trouxe bem a causa disso, né? Acho que quase que 100% é mais ou menos por aí, tá? Naura, assim, os papos que a gente já teve vários, né, alguns, né, nas reuniões, enfim, realmente falar com a Naura é uma coisa impressionante, que ela sempre traz uma coisa nova. Quando você acha que ela já trouxe tudo, ela traz alguma coisa, ela sempre está inovando, né? E então, assim, eu acho que é um ponto principal. Eu acho que todos os colegas, se não todos, praticamente todos citaram isso, que é uma questão de política pública, né? Então, assim, mas não adianta a Naura sozinha, não adianta o Felipe sozinho, o Jorge, né? Enfim, um colega só. Acho que a gente tem que formar grupos para poder começar a mudar, fazer um movimento para mudar em políticas públicas. Eu lembro que, né, a Naura sabe que eu sou advogado, e lá no meu início de carreira tinha uma comissão da OAB Vai Escola muito forte, muito atuante na época, e eu ia dar palestras, né, nas escolas. Eu adorava dar palestra para criança de 6, 7, 8 anos, porque ali aquela inocência, né, que não sabe, para mim era uma diversão ali com eles, porque aí às vezes eu perguntava o que queriam ser, né, enfim. Então eu acho que essa política pública tem que entrar aí, a questão educacional, a gente mudar um pouco essa nossa cultura, como a colega falou, agora é verdade, né? As pessoas criam as dificuldades para poder ter lucro, né? Tudo é isso, né? Até os órgãos fiscalizadores no Brasil são isso. Eles causam um problema para depois terem um lucro da situação que foi criada. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco essa cultura, porque eu acho que dá sim, né, para se criar uma política de paz, dá para sim para se ganhar dinheiro, ter uma profissão como mediador, mas a gente tem que ir lá atrás. Não adianta a gente esquecer daquele ponto principal que é na escola, né? Essa parte da mediação escolar, acho que ela é muito importante, ela tem que ser muito melhor trabalhada, mas muito forte mesmo, para que não precise chegar no judiciário. Quando chegar no judiciário, a gente sabe que realmente tem que ser a mediação, porque todas as fases, né, de forma de paz já foram passadas e a pessoa está ali para poder realmente fazer uma mediação de verdade. Então, assim, eu acho que é uma questão cultural, é uma questão de política pública. Naura, tu trouxe uma coisa que eu achei excelente, né? Tipo uma pós-graduação em mediação. Você falou com outras palavras, mas seria isso. E é verdade, né? Eu costumo dizer que o clínico geral acaba não sendo bom em nada, né? Ele sabe ali, passa ali a Novalgina, tal, para febre, mas quando a coisa é mais séria, ele se perde. Eu acho que tanto como em todas as profissões, a mediação é a mesma coisa. A gente tem que saber o que está fazendo ali. Já tivemos alguns casos, né? Eu acho que todos já devem ter passado por isso. O colega não sabia nem as diferenças, né, do direito daquela pessoa que está ali. Então, ela ficava mais perdida que a pessoa que estava trazendo o problema. Então, o conhecimento ele é muito importante. Você sentar numa mesa que você não sabe do que a pessoa vem com uma coisa que você não imagina do que se trata, você já estraga totalmente a sua mediação, porque você não sabe nem por onde você começa, né? E você trouxe foi o seu final, Nauri, vai ser o meu final também da minha fala, até por causa do tempo, eu não quero extrapolar, Jorge, eu vou te mandar uma mensagem, quero participar do grupo do WhatsApp, se eu puder colaborar, contribuir, estaremos juntos. A questão da positividade, Naura, assim, eu acho que o pouco que você me conhece, eu acho que a positividade ela é muito importante, foi o final ali do seu slide e isso me prendeu.
O mediador que ele chega para a mediação totalmente negativo, trazendo os seus problemas, né, trazendo toda a questão do mundo, como é que ele vai mediar? Como é que ele vai conseguir resolver o conflito de uma terceira pessoa que às vezes ele está com mais conflito que essas pessoas, né? Então a gente tem que fazer aquela limpeza realmente, tentar esquecer os problemas e ir para a mediação totalmente leve e positivo, com todos os problemas que a gente vivencia. Era só isso, obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos, prazer ver todos e até uma próxima oportunidade. Bom, vamos lá, assim, a gente tem aí 10, 12 minutos ainda para a gente conversar a respeito. São muitas questões, obviamente, a gente não terá tempo de aprofundar todas elas, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos, né? Um deles é a questão da supervisão, né? Que o Redorta aponta como sendo importante e que eu avalio como sendo cada vez mais importante. Lembrando que o pessoal do direito, por exemplo, o pessoal do direito não tem muito hábito de ser supervisionado na sua carreira profissional. Já o pessoal das humanas, né, o pessoal que é psicólogo, que é assistente social, meio que tem isso muito incorporado. Eu me formei pela UERJ e a minha pretensão era ser psicóloga clínica. Para mim era inimaginável eu, jovem do jeito que era, sem nenhuma experiência de vida, receber um cliente, né, sobretudo um paciente grave em consultório, sem fazer uso de uma supervisão. Então, eu como psicólogo, os psicólogos de um modo geral, e eu posso falar disso, né, porque eu conheço bem, né, sobretudo aqueles que vão atuar na área clínica, eles incorporaram essa questão de supervisão. Então, vejam como é importante. Eu me formo e vou lá, recorro a um profissional em que eu confie, que eu tenha lá, recebo indicações, conheço um pouco do trabalho e vá lá, pague, tá, gente? Pague a supervisão. Esse é um detalhe importante, né? Eu tô querendo me formar e quero me formar bem. Então, eu vou lá, vou me formar, vou fazer um curso e vou pagar uma supervisão para o cara me dar uma supervisão. Entende? Eu vou precisar disso sempre? Não, eu não vou precisar disso sempre. Eu não precisei disso como psicóloga sempre. Mas eu precisei, às vezes até numa eventualidade, depois de muitos anos de experiência, ir de novo para o supervisor, porque aquele caso era um caso bastante específico em que, para mim, eu considerava de alta complexidade, que eu entendia que eu precisava fazer uma supervisão daquele caso. Gente, paguei muito dinheiro para o supervisor. Não me arrependo de nenhum dinheiro que eu dei para os meus supervisores. Aprendi com todos eles me ajudaram a ter clareza daquela situação. E não só como psicóloga, depois, quando eu fui para o judiciário, não só como psicóloga clínica, depois como psicóloga jurídica. Quando eu entrei no tribunal, no primeiro concurso que houve para psicólogo, que abriu o quadro, não havia ninguém lá atuando como psicólogo jurídico para dizer como é que eu tinha que fazer meus laudos psicológicos. Você vê que encrenca um grupo de 22 psicólogos novos que chegaram de paraquedas, com um juiz que nem sabia o que a gente fazia, para que a gente servia, muitos que nem queriam a nossa atuação, como não querem hoje a mediação, porque não entendem também o que o mediador faz. Né? Então, a gente chegou lá, tipo assim, eu vou aprender esse negócio, eu tenho que saber fazer, como é que eu vou fazer o meu trabalho se eu não receber uma supervisão. Então, eu fui lá e fui caçar. Fui estudar, o meu primeiro professor de laudo, sabe quem foi? Foi o Sidney Shine, que é um mediador do Tribunal de São Paulo, experiente, que tem várias publicações, o cara é muito bom. Eu pegava o ônibus na rodoviária, ia dormindo, chegava lá às 8 horas da manhã, ia fazer curso com ele, e voltava no mesmo dia. Eu ia dormindo no ônibus leito, para não ter que sair mais cedo e pegar voo. Então, eu ia dormindo no ônibus, eu gostava de ir para São Paulo em ônibus leito. Dormia, chegava lá, acordava, tomava meu café, ia assistir a minha aula o dia inteiro e voltava. Por que eu estou dizendo isso? Assim, porque se eu quero aprender, eu vou fazer o que eu creio que eu necessito fazer para entender bem daquele assunto. E vou arcar com o custo disso, eu estou investindo na minha formação. Se depois eu vou ter um retorno, eu desejo ter, se eu vou ter ou não sei.
Naquele momento era uma incógnita, né? Mas o que eu queria era estar convencida de que eu sabia o suficiente para dar conta daquela realidade. Os mediadores não têm isso por hábito, eu fico impressionada. Todo mundo aqui, quando fala da importância, vocês estão falando da importância da supervisão desde que ela seja um serviço prestado pelo tribunal de forma gratuita. Eu compreendo e eu não critico isso, não. Mas o que eu estou dizendo é as possibilidades. Entende? Esse é um aspecto que eu quero chamar a atenção. E a gente faz, e mais uma coisa sobre a supervisão, a gente faz a supervisão não é porque a gente não saiba, a gente faz a supervisão porque é uma questão ali que, naquele momento, em relação a tudo que eu sei, que me causa uma certa estranheza, e eu preciso ter isso mais claro para poder fazer melhor. Entende? Não é nenhum demérito eu dizer que eu busquei um supervisor. Eu não sei se alguém tem essa fantasia, mas não é, eu volto a dizer, muito pelo contrário, isso é um mérito que a gente precisa fazer, até mesmo se você vai fazer um trabalho no direito, você pode pegar uma causa que você conhece do direito, mas aquela questão específica você não sabe, que você busca um colega que sabe e possa te dar uma assessoria, que possa te dar uma assistência, e paga por isso. Psicólogo, da mesma forma, por que não um mediador? Então, o mediador também precisa sair desse vitimismo de que eu quero tudo, eu não recebo do tribunal, então eu não vou investir nada, não vou pagar nada, eu quero tudo de graça. Não vai ter tudo de graça, sabe? Você está se formando, você está recebendo, está tendo a oportunidade de estagiar, de ter uma experiência, bom, o que mais lhe falta? É você que vai avaliar, isso é uma questão do próprio sujeito, cada um sabe de si. Né? Mas o que eu digo tem essa possibilidade, tem tantos profissionais aí que têm essa condição de poder fazer uma supervisão individual em grupo, né? Então, recorram a essas pessoas e façam. Por um tempo, por um caso específico, enfim, ou de uma maneira rotineira, até que você tenha uma segurança maior, né? Em relação a determinado caso de determinada área, né? Pegou o primeiro caso de mediação empresarial, eu vou ver quem é que está aí. Peguei o primeiro caso de mediação familiar, eu faço mediação familiar corriqueiramente, mas não domino ainda, então quero entender melhor. Enfim, eu queria comentar isso em relação à supervisão. Em relação ao número de encontros que a Renata citou, a mediação familiar, no meu entendimento, ela requer muito tempo, justo porque as relações são muito complexas, demanda o tempo que é o tempo do sujeito, não é o meu tempo. Eu não posso já determinar quanto tempo eu vou levar, eu não sei. Cada caso é um caso diferente. Então, relacionando a questão da proatividade, o que a gente precisa fazer é muito uso da nossa criatividade, além de dominar as ferramentas e além de ter um conhecimento desse grupo específico, é família. Família do que fala? A gente tem tanto material rico aí falando de famílias, não é? Como é que elas se constituem, quais são as relações de poder estabelecidas ali, essa relação homem e mulher, esse papel, né, de um e de outro, essas competências paternas e maternas, tantos livros de psicologia escritos sobre isso. Quando eu não vou ser psicólogo, para que eu preciso não fazer nenhuma intervenção psicológica, para que eu preciso entender isso? Mas quando você mais entende, mais você olha, o seu campo de visão ele se amplia. E isso facilita você por exemplo, falou-se também da questão das perguntas, a elaborar uma pergunta que seja mais apropriada, que vá surtir um efeito, né? Do que se você fizesse uma pergunta de curiosidade e que aquilo não leva a lugar nenhum, é só porque você sabe que tem que fazer pergunta e você sai aí fazendo uma verdadeira investigação criminal daquelas pessoas, que não é o caso, né? Eu estou aqui brincando, mas faz assim um inquérito, né? Que não é. Então, isso está tudo interligado. Né? Você quer criar um ambiente de confiança aí também em relação à fala da Renata. Renata, para mim, um ambiente de confiança não passa por eu dizer para as pessoas qual é o meu currículo. Sabe? Nunca fiz abertura de uma mediação dizendo, olha, eu sou a Naura que lá não sei em que ano criou o primeiro serviço de mediação para que você confie que eu sou uma mediadora boa. Não passa, na minha percepção, é uma visão pessoal.
Não passa por aí. Eu sei que muitos mediadores, sobretudo quando trabalham com mediação empresarial, faziam muito isso em sala. Eu ficava muito assustada. Eu não estava lá na sala, mas outros mediadores vinham me dizer, né? Porque eu estava ali coordenando o Sejusc. E aí eu dizia, bom, eu não sei qual foi o propósito, mas a gente pode ver, em geral não é assim, enfim. O que a gente precisa dizer é do Instituto da Mediação, e aí, às vezes, a forma, como eu digo, o tom, como eu digo, conferem mais confiança e segurança às pessoas do que o conteúdo em si. Entende? Um dia eu fui fazer uma mediação onde muitas pessoas participaram, e aí era uma mediação de 2º grau, então o desembargador não sabia muito da mediação e dizia para mim mais ou menos como é que eu tinha que fazer a minha mediação, né? Então eu olho para aquilo e tipo, tá, vamos fazer o que é possível dentro dos princípios da mediação. E chamei as pessoas todas para fazerem e participarem, e tinha uma advogada muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, de um grande escritório, muito aguerrida, e uma pessoa muito atuante, então ela meio que já queria dar o tom da mediação. E eu digo, alto lá. E teve um momento que eu precisei de ficar de pé. Eu fiz um movimento que foi involuntário, mas era no sentido assim, olha, estava muita gente em pé na sala, né? Eu também fiquei em pé por conta disso também. Ainda tinha muitas pessoas em pé, porque eram muitas pessoas e não tinha cadeira para todo mundo. Né? Era um número X de pessoas, de repente veio um número Y, de muitos advogados e tal. Então, eu precisei de ficar de pé e dizer, olha, vamos ver aqui, vamos começar do começo. Aí eu tentei fazer ali naquele momento, foi aquilo que me ocorreu, dizer assim, bom, tinha o nome das pessoas ali envolvidas no processo, quem é fulano? E quem é Beltrano? Tá. E quem são os seus advogados? São tais. Quem são os seus advogados? Então, eu vou fazer o seguinte, vamos começar, eu vou começar com essas pessoas, eu vou pedir que os demais aguardem um instante lá fora, vou esclarecer aqui, porque vieram tantas pessoas, e depois, então, se for o caso, eu chamo vocês. Aí, essa advogada que queria me dar o tom e conduzir, disse assim, poxa, tá bom, senti confiança, gostei da tua postura. Então, veja, é muito essa questão assim da forma como você se coloca e do respeito que você demonstra através da sua fala e de dizer assim, alto lá, calma, ó, eu estava num outro encontro que eu dizia assim, foi no curso lá do Fórum da Leopoldina com a UFRJ, né, que tem um curso de extensão. Então, estava falando com os alunos e falando da Florência Brandoni, que tem um livro chamado A Clínica da Mediação, que é um livro excelente. A Florência Brandoni é uma mediadora argentina há muitos anos, com muita experiência, e a formação dela de base é a psicanálise. Então, ela tem um livro chamado A Clínica da Mediação. Então, ela ali descreve esse manejo que o mediador precisa ter na sala de mediação. Então, é esse manejo, né, que eu digo assim, é o rapport que a gente faz, é a forma como a gente se levanta para receber as pessoas. Isso tudo é atitude, é o meu olhar em direção ao outro. Isso tudo fala, isso tudo diz da minha postura, diz da minha segurança. Né? Eu até brincava com os alunos assim, quando fizer um discurso de abertura, o façam da forma, coloquem os itens que precisam ser esclarecidos para as pessoas, falem olhando para elas, é uma conversa, não tenha medo das pessoas. E eu até dizia no início, olha, se precisar recorrer ao seu papel, olha, não tem nenhum problema, eu prefiro que você olhe para se lembrar do que você esqueça de falar da confidencialidade, por exemplo. Eu acho que isso vai ser um erro muito maior. Então, eu prefiro que você tenha lá o seu, coloque em cima sobre a mesa e, de vez em quando, você olhe, passa o olho e veja se você esqueceu de dizer alguma coisa. Se demonstra insegurança, não. A insegurança vai ser da forma como você fala assim, gente, olha, aqui eu sou a mediadora. Eu até brincava, dramatizava assim, para ficar mais leve a coisa, né? E aí você tem medo das pessoas e todo mundo te assusta. Agora, se você fala com propriedade, você diz, não, eu estou segura do que eu preciso comunicar às pessoas. Eu digo, olha, eu preciso comunicar algo a vocês. A mediação é assim, funciona assim, eu sou mediadora, meu papel é esse, e eu vou, então, conversando com as pessoas e olhando as pessoas.
isso mostra a minha segurança no que eu estou fazendo. Então, eu não tenho essa experiência de apresentar currículo para as pessoas, eu estou numa mão de uma pessoa competente, porque a minha competência, eu acredito que não vai ser avaliada por aí. Vai ser a partir da condução do processo, entende? Do poder abordar, ter essa escuta para as pessoas, eu me mostrar sensível àquilo que as pessoas estão trazendo, eu fazer os reconhecimentos, sabe? Eu promover os reconhecimentos que são necessários entre um e outro, empoderar as pessoas no sentido do Folger, né? Eu não confiro poder a ninguém, mas no sentido de poder estimular que as pessoas possam dizer de si. Então, isso tudo vai dar assim, né? Esse manejo da clínica, essa condução do meu fazer, vai, na minha opinião, vai dizer para as pessoas o trabalho que eu sou capaz de realizar, né? Vai falar de mim, da forma como eu conduzo a mediação, e aí as pessoas vão poder avaliar, e em geral, as pessoas se sentem confiantes. Então, essa confiança ela é construída, né? Ela não é dada de imediato, e ela é construída nesta relação, né? Que é o nosso famoso rapport, que não pode, a relação não traduz em si o que se pretende dizer com rapport, não é? Mas é essa construção de um ambiente em que as pessoas se sintam seguras. Por isso que eu digo assim, o mediador ele é o guardião do processo de mediação. Ele não é o protagonista das decisões. Ele não vai tomar decisão alguma. Eu nunca precisei sugerir nada a ninguém. E assim, se eu tenho mérito na mediação, esse seguramente é o maior, porque eu entendo que a mediação é para que as pessoas possam decidir. E todas as pessoas são capazes de fazer isso, né? Que é uma outra questão que está aí colocada, sobretudo no sistema nosso, em que a gente desqualifica as pessoas o tempo inteiro, onde esse poder da elite diz que nós não sabemos, não podemos, não nada, né? Então, e que a gente tem que obedecer, né? Somos corpos que precisamos obedecer. E não, eu acredito que todas as pessoas, e aqui fazendo uma homenagem, né, ao centenário de aniversário, a minha página ficou lá repleta lá, né, de Paulo Freire, muito bem lembrado, e eu postei lá uma foto que eu peguei de alguém, compartilhei, né, com o Paulo Freire com lápis na mão, matando o dragão, né, com a figura lá de um político aí que está em voga o tempo todo, né? Eu não quero discutir política aqui, mas é para mostrar assim, né, que a gente tem que ter voz, e é isso que eu falava no início, da gente estar numa cultura em que a gente, desavisadamente, ou por opção, né, estimula, fica feliz no 7 de setembro, quando as pessoas querem acabar com a nossa democracia, porque, para mim, é incompatível o papel de mediador com uma sociedade submetida a uma ditadura, por exemplo. Isso, para mim, é incompatível, né? E eu fico muito triste quando eu vejo no meu Facebook um monte de apoiadores de políticas que vão de encontro, né? Que esbarram no protagonismo dos cidadãos. Gente, isso é mediação. Mediação, se a gente pensa em protagonismo, se a gente pensa em que as pessoas são capazes de tomar as suas próprias decisões, a gente precisa olhar para essa realidade e ver que ideologias a gente apoia. Senão a gente dá um tiro no pé. É aquilo que eu comecei dizendo, é incoerente. Eu quero que o campo de mediação ele se amplie, eu quero que as pessoas pensem em mim como mediadora, sempre que tiverem uma crise no relacionamento, mas eu estimulo justo o contrário, eu estimulo a gente viver numa sociedade em que as pessoas têm que se matar. Quem vai ficar feliz com isso é o cara que vende armas, né?
Mas o mediador não vai ganhar nada com isso, eu desasseguro. Isso não é porque eu seja um ET, não. Isso é porque é óbvio, é uma consequência. Eu tenho que estimular o campo do diálogo, eu tenho que estimular ações que primem na garantia dos direitos humanos. Aliás, vocês sabiam que mediação está diretamente relacionada à questão dos direitos humanos? Sabem disso. Então, vocês têm que mostrar essa coerência, porque isso tudo está relacionado ao seu papel enquanto mediador. Então, eu tenho que trabalhar, quando eu estou ali com as pessoas numa sala, eu estou resguardando que as pessoas possam tomar as suas decisões, o protagonismo das pessoas. Eu quero que as pessoas ali saiam empoderadas. Então, se eu faço isso a nível micro, eu quero que isso siga a nível macro. É o meu trabalho, é uma ação política, que não é política partidária, tá? Eu não sou filiada a partido político nenhum, mas, assim, é uma ação política. Isso tudo o mediador tem que ter consciência. A gente tem inúmeros mediadores que estão trabalhando na América Latina com esses conflitos todos aí. Então, a gente precisa começar a ver que a mediação ela é muito ampla e que, na sua filosofia, na sua estrutura, na sua ideologia, ela fala, sim, de uma construção de uma cultura da paz. Então, só existe uma cultura da paz em ambientes em que as pessoas possam falar o que pensam, onde as pessoas possam se colocar, onde há espaço para o diálogo, para a conversa, onde as pessoas tenham liberdade. Então, a gente tem que buscar essa coerência, né? A gente tem que buscar essa coerência. É isso. Outras questões, a gente pode, em outros encontros, enfim. Exatamente. Que encerramento, né? Primeiro, te agradecer a cada um de vocês e agradecer a Naura, que prontamente aceitou o meu convite. Naura, muito obrigado. Eu não imaginava que você, resolvendo um conflito meu, fosse acabar aqui no Perguntas Poderosas. Tá? E queria acabar esse encontro com uma frase, com um texto de Paulo Freire, que também é bastante instigante para a mediação. Paulo Freire diz o seguinte: não existe imparcialidade, todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, sua base ideológica é inclusiva ou excludente? Boa noite, fiquem com Deus e até o próximo encontro do Perguntas Poderosas. Boa noite para todos e todas. Boa noite, Naura. Bom